dia a todos. Como nosso tempo está curto para falar, e eu tenho muita coisa a dizer, eu vou cumprimentar a mesa na pessoa do nosso relator, deputado Valtenir Pereira, e sintam-se todos os nossos palestrantes e o nobre deputado, com certeza nobre deputado pelo Estado da Bahia, Jorge Sola, nosso companheiro de luta há muitos anos e profundo entendedor dessa matéria. Fico feliz de estar aqui usando a palavra sobre a sua presidência, deputado Jorge Sola. Bom, primeiro eu preciso esclarecer algo muito importante. O deputado Raimundo Gomes de Mottes é um parceiro da categoria dos agentes comunitários de saúde de longa data. Remonta aí ao ano de 1999, com o Decreto-Lei 3.189, a sua participação como colaborador da categoria. E não é de maneira diferente que ele veio a emprestar o seu mandato para que esse debate hoje estivesse acontecendo aqui no Congresso Nacional. O porquê do PL 6437? Primeiro, porque se passou ano passado episódios que assustaram muito a nossa categoria dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. E que tudo que se falou aqui, parece que o que se fala aqui é muito distante, deputada Benedita, do que acontece nas ações. Porque nós somos importantes, nós somos relevantes, nós participamos de uma equipe aqui, porque lá na base estão querendo criar PSF sem agente comunitário de saúde. E eu aqui, ao contrário do que se pôs aqui, não com palavras, nós temos fatos para narrar. Nós temos as portarias 958 e nós temos as portarias 959. Nós temos a reforma da PENAB que está sendo feita sem a participação dos trabalhadores, sem a participação das pessoas tão importantes que está sendo colocada aqui. Mas, graças a Deus, nós temos o Congresso Nacional. Porque aqui essa categoria tem direito à voz. Aqui essa categoria tem a honra de ter a presença do CONAS, do CONASEMES, dos conselhos federais, todos para nos ouvir e para dizer o que pensam da gente também. Porque esse é o ponto, o diálogo. Que lá na base nós não temos garantia nenhuma desse diálogo. Lá é gestor mandando em agente comunitário de saúde, mandando em agente de combate às endemias. Foi dito aqui pelo representante do COSEMES, que nós precisamos trabalhar em equipe. Foi dito aqui pelo representante do Ministério da Saúde que é uma das principais atribuições do agente comunitário de saúde, por exemplo, auxiliar no agendamento e no acolhimento das pessoas que estão passando dor, foi essa a expressão que ele usou, dentro dos nossos PSFs. Mas isso não acontece na base. Lá na base, a agente comunitário de saúde há muitos anos deixou de ser o elo entre a comunidade e o sistema único de saúde. Não por nossa causa, mas porque nós não temos gestores comprometidos com o SUS que foi colocado aqui. Então, eu quero deixar claro aqui, principalmente ao nosso relator, que a iniciativa do PL 6437 não é uma iniciativa de se apoderar de ações e nem de atribuições de outros profissionais. Primeiro de tudo, é a iniciativa de querer demonstrar, de querer declarar o risco que o SUS está passando quando se tira um modelo de assistência onde a educação popular de saúde é a base para se colocar o sistema curativo, onde as demandas que são as principais preocupações dos gestores. Nós aqui fazemos sim saúde preventiva. E se tem alguém que sabe fazer saúde preventiva, são os agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Então, deixando claro qual é a
natureza desse projeto, qual é a natureza das nossas intenções com esse projeto, vamos às particularidades que eu gostaria de tocar. Parece que todos aqui leram só as atividades privativas. Mas nós temos nesse projeto, senhor relator, as atividades compartilhadas, que, pelo que eu entendi, não existe nenhuma divergência, porque ninguém se contrapôs a elas. Então, então nós já temos algo a afirmar aqui de consenso. Nós temos aqui as atividades integradas, que eu também não vi ninguém aqui se contrapor a nenhuma delas. E quando a gente fala dessas atividades integradas, deputado Valtenir, o senhor esteve conosco na audiência pública em Goiânia, eu preciso dar aqui um depoimento do risco que hoje se corre, quando se colocou aqui pelo representante do COSEMES, dizendo que as atividades privativas é um risco. Eu vou dizer o que é risco, quando se fala que não pode colocar de forma tão particular as ações dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de EMIAS, que tem que se ficar de forma genérica. Essa forma genérica está conduzindo no Estado de Goiás um negócio chamado unificação dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. E lá no Estado de Goiás, tem agente comunitário de saúde 8 meses, sem pôr o pé na sua microárea, porque está fazendo visita de combate à dengue, fazendo quarteirão por quarteirão e não cadastra uma gestante na sua microárea. Sabe por quê? Porque, genericamente, a Lei 11.350 não diz o que o agente de EMIA faz. Porque, genericamente, lá o gestor tem toda a autonomia para dizer, sai daí da sua microárea, agente comunitário de saúde, e vai fazer recadastramento da Bolsa Família lá do outro lado do município. E aí as atribuições dele ficam em segundo plano. São por causa dessas questões genéricas que gestores mal informados, para não dizer não comprometidos com o Sistema Único de Saúde, é que hoje nós temos essas deficiências aí apontadas pelo Ministério da Saúde na questão das coberturas. Não é por causa do agente comunitário de saúde, não é por causa do agente de combate às endemias. Agora, é ser muito altruísta, é ser muito otimista, querer achar que um manual, uma portaria, vai mudar a realidade do nosso país com referência ao comprometimento dos nossos gestores com a atenção básica. Hoje nós estamos discutindo questões aí de reforma da PENAB e nós fomos convidados, e aí eu quero deixar aqui a categoria ciente disso, que por muito tempo nós pedíamos isso, essa integração, pelo menos no processo de diálogo entre a categoria e os gestores. O COSEMES nos chamou para colocar os seus pontos de vista sobre a reforma da PENAB. E ali eu particularmente me assustei, porque uma das primeiras propostas estava unificação das ações dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Sabe o que significa isso, gente? É acabar com a CS, acabar com a CE e criar um terceiro profissional chamado agente de saúde, um super profissional. Integração sim, unificação não. Integração sim, unificação não. Integração sim, unificação não. Gente, nesse ponto, a nossa preocupação se justifica com esse PL. Se justifica com esse PL. Porque quando você pensa nisso, nós, ali estudando a proposta e vendo as condições que foram apresentadas, o próprio COSEMES apresentou como as atribuições dos agentes de endemias, e aqui é um ponto que eu quero deixar o nosso relator aqui com um pedido de atenção especial, foi buscar quais são as atribuições do agente de endemia. Aí, eu olhando aquilo, onde é que conseguiu tanta coisa como atribuição do agente de endemia? Lá no PNCD. PNCD trata apenas de combate ao Aedes aegypti. E agente de endemia é um profissional que só cuida do Aedes aegypti, gente? Mas onde está escrito isso? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum.
Por isso que se tem esses equívocos de dizer que a agente de EMEA só cuida de matar o Aedes, só cuida da dengue. Não existe isso. Porém, o Ministério da Saúde, que está hoje com a outorga de regulamentar isso, até hoje não fez. Fica pegando emprestado manuais de 1900 e bolinha, que o PNCD é assim, da década de 90, no início do ano 2000, para um profissional que teve a sua profissão regulamentada em lei federal em 2011, em 2006. Então, gente, com referência à questão das atividades privativas, deputado Valteni, deputado Jorge Sola, nós temos ouvido muitas críticas sobre isso. Primeiro, eu quero deixar que nós entendemos que houve um erro de redação no projeto, quando o representante do CONAS citou um dos seus pontos. Eu acho que houve um equívoco ali de redação, dizendo que nenhum de nós queremos aqui ter a responsabilidade, por exemplo, da vacinação. É um equívoco disso. Eu acho que é um equívoco de redação e está muito claro de se provado por causa do verbo que vem no início das falas, dos incisos. O que nós queremos colocar, e aí eu quero dizer com todo o respaldo que tenho da categoria, é dizer o seguinte, que essas ações privativas, no que tange os agentes comunitários de saúde, se referem àquelas ações quando se dão na busca ativa dentro do domicílio. Ponto. Ah, mas nem assim não é privativo. E por que não é privativo? Porque não é extremamente técnico, como foi usado ali com expressão do meu antecessor? Ah, então deixa eu explicar uma coisa a vocês. Nós mudamos a Constituição 2 vezes, não é, deputada Benedita? A emenda 51 e a emenda 63. A emenda 51, do que ela tratou, deputado Jorge Sola? Ela tratou do seguinte, que os agentes comunitários de saúde no país eram precarizados e não podiam ser considerados servidores públicos porque não tinha feito concurso público. Por que não fez concurso público? Porque ele fez processo seletivo público. E por que ele precisava fazer processo seletivo público e não concurso público? Porque ele precisa ter vínculo com a comunidade. É qualquer um que pode ser agente comunitário de saúde, gente? Não. Esse motivo fez com que nós abríssemos a exceção à regra do concurso público, no artigo 198, parágrafo 4º, através da emenda 51. É qualquer um, então, que pode fazer visita domiciliar, gente? Não. Fazer busca ativa, gente? Não. Quem está dizendo isso não é o PL 6437, é a emenda constitucional 51. Porque se a partir do momento que essa mesa, que o relator disser que qualquer um pode fazer busca ativa, que qualquer um pode fazer visita domiciliar, então a gente tem que rasgar o texto da Constituição e dizer que a agente comunitário de saúde não precisa ter vínculo com a comunidade. Nesse ponto, está aí a especificidade, está aí as condições técnicas que colocam o agente comunitário de saúde como elo entre a sociedade, entre a comunidade e o Sistema Único de Saúde. Porque dentro da política de saúde, de educação popular em saúde, é o agente comunitário de saúde que tem o conhecimento real da sociedade, o conhecimento da sua comunidade, para poder levar com a maestria que faz todas as celeumas da sociedade para dentro do Sistema Único de Saúde. E é nessa condição que nós defendemos, não o arquivamento desse PL, mas o aprimoramento dele. Ele precisa ser aprimorado? Precisa. Mas a categoria dos agentes comunitários de saúde precisa ser valorizado e precisa ser reconhecido que ele, como profissional que está com vínculo na sua comunidade, é o único profissional qualificado para exercer a educação popular de saúde dentro da sua comunidade.
encerrar, gente, primeiro, eu quero agradecer a fala da nossa companheira do COFEM e dizer que nós participamos da sua preocupação quanto à qualificação, porque nós não podemos esquecer que, se temos o conhecimento dentro da nossa comunidade, do dia a dia, precisamos estar devidamente qualificados para saber usar desse conhecimento em benefício do Sistema Único de Saúde e da nossa população. Nós somos uma arma na mão do SUS, só que essa arma precisa ser carregada, precisa ter munição clara e suficiente para ela ser bem usada e bem municiada. E, nesse sentido, é a qualificação, essa munição que precisamos. Então, senhor relator, nós queríamos e precisamos que o senhor atenda esse apelo da nossa categoria e traga esse projeto, a necessidade da qualificação desses profissionais com a conclusão do curso técnico, porque, de forma omissiva, o Ministério da Saúde e os gestores, há muitos anos, deixaram de colocar a qualificação como uma prioridade nos seus orçamentos, a qualificação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Eu entendo, para finalizar com esse ponto, que a categoria dos ACS e ACE é uma categoria, é uma profissão de Estado. Nós não temos ACS e ACE na iniciativa privada, como temos os enfermeiros, como temos os médicos, como temos todos os demais profissionais na área de saúde. Só existe ACS e só existe ACE, só existe ACS e só existe ACE dentro do Sistema Único de Saúde. E, nesse ponto, a qualificação desse profissional tem que ser levada a sério e tem que ser levada como responsabilidade do Estado. E, assim como é, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, não estou fazendo isso em todas as oportunidades, como é a Polícia Militar. Nenhum soldado se forma para fazer concurso público de soldado. Ele é primeiro selecionado para depois ser qualificado pelas escolas da segurança pública. E deveria ser assim com o agente comunitário de saúde e o agente de EMI. Mas hoje, sabe o que está acontecendo? Quem está ensinando os novos agentes comunitários de saúde são os antigos. Porque ele vai para a área sem nenhuma qualificação. Então, não venham com dados estatísticos aqui para dizer quem está certo, quem está errado, quem fez muito, quem fez pouco. Se o problema maior da qualificação dos agentes comunitários de saúde está sendo colocado para debaixo do tapete. Muito obrigado, e a gente está aqui para colaborar. Obrigada. Obrigado, Elaine.